aproveitar que eu tô nesse ambiente bem descontraído, tô sozinha, tô aqui na Igreja Batista da Fazenda, eu acho, aqui em Nova Odessa. Tô aqui com o Aslan porque ele não queria ficar quieto. Pra falar, vou fazer assim que daí eu consigo enxergar ele, né, pelo menos pela câmera. Pra falar sobre o desmame. O meu desmame foi um desmame gentil, consegui o que eu queria. E nesse vídeo eu vou falar com vocês qual foi o processo que eu fiz para desmamar o Aslan. Antes de qualquer coisa, eu vou falar que o processo demorou um pouco, demorou alguns meses. Você quer que mamãe abre? Eu vou parar e já volto. Quer que eu abra aqui, gente? Voltei. Então, o desmame demorou alguns meses. Primeira coisa, foi essencial ter uma equipe de apoio, né? Ter uma rede de ajuda, eu esqueci agora a palavra. Que no meu caso é minha sogra, meu sogro, o Everton e a Beatriz também. A Beatriz tem um papel essencial na vida do Aslan. Por que foi importante e essencial? Porque com a ajuda deles eu iniciei o desmame. A minha sogra, o Aslan só mamava dormir no peito, né? Só dormir. Pausa, tá? Desculpa. O Aslan só dormia no peito. Então minha sogra começou a fazer o quê? Ela percebeu que quando eu fui para São Paulo, que o Aslan conseguia ficar sem o peito para dormir. Ela passou uma noite toda com ele, 2 noites por sinal. Então o que a gente foi fazendo? A maioria das tardes, do soninho do dia, a minha sogra pegava ele sem mamar e fazia dormir. Isso foi, já tem uns 5 meses mais ou menos que ela tem feito isso. O que fez com que o Aslan entendesse que mamar para dormir não precisa mamar. Não consegui fazer isso à noite, mas mesmo assim de vez em quando a sogra me ajudava quando eu estava muito cansada. O Everton também fez a mesma coisa, pegava ele para dormir, às vezes à noite também, sem mamar no peito. Então isso foi o passo primordial para começar o desmame gentil, fazer com que outra pessoa faça o bebê dormir, mesmo sem peito. Outra coisa muito importante, se o bebê mama na mamadeira nossa, levanta a mão pro céu, porque isso vai ser muito mais fácil para você tirar do peito se ele mama. Por quê? Quem mama na mamadeira e mama no peito, você vai fazer o seguinte, você vai intercalar as mamadas. Por exemplo, de manhã começa com a mamadeira, na próxima começa com dar o peito e faz isso até de madrugada. Peito, mamadeira, no primeiro mês. No segundo mês, você vai fazer o quê? 2 mamadeiras e 1 peito. Então, dá 2 vezes a mamadeira. Aquela vez, dá a mamadeira. Segunda vez que ele pedir, dá a mamadeira. Terceira vez, dá o peito. Isso faz num processo de 15 a 1 mês, para ele acostumar, para a mente acostumar com isso. No final de uns 3 meses aí, eu fiz isso com a Bia, deu super certo, tá? Comecei com 7 meses e consegui desmamar ela com 11 meses e 20 dias, quase 1 ano. No final, você vai estar dando o peito só à noite. Então, para tirar o peito, vai ser muito mais fácil. Você vai perceber isso. Então, assim, o bebê já está acostumado com a mamadeira, você simplesmente tira da mamada da noite. Se ele não pega, que foi o caso do Aslan, se ele não pega a mamadeira de jeito nenhum, não dá pra fazer isso. Então você tem que fazer o quê? Acostumar ele a dormir sem peito, né? Igual eu falei, outra pessoa fazendo ele dormir. Segunda coisa, ele tá maior, então o fato, né, Lala? Né? Não é verdade? O fato dele ter 1 ano e 10 meses foi muito bom, porque hoje ele consegue entender algumas coisas que eu falo. Eu achei que não, mas eu percebi no desmame que ele consegue entender muito bem o que eu falo. Então, a idade, eu acredito que para quem não mama mamadeira, essa idade é mais de 1 ano e meio a 2. É muito bom para tirar, porque eles estão começando a entender. Você consegue conversar com eles.
E pode ter certeza, eles vão entender. Impressionante. Terceira dica. Você entendeu que é hora de desmamar? Quando que eu entendi que é hora de desmamar? Quando eu estava exausta já. O Aslan não dormia, eu já estava quase 1 ano e 10 meses, ele tá com 1 ano e 10 meses, né? Tem 2 semanas que vai fazer 2 semanas que eu tirei. Eu tava 1 ano e 10 meses sem dormir. Você sabe o que é acordar 3, 4, às vezes 7 vezes à noite? É muito cansativo. Então eu comecei a ficar estressada, minha ansiedade começou a aflorar, comecei a ter mais crises de ansiedade. Aí eu falei, não, é hora. Isso com 1 ano. Só que aí, como eu fui nesse processo lento, tirando aos pouquinhos, dando a mamadeira de água, de suco, ele rejeitou no início, mas tomava de vez em quando, então eu fui nesse processo um pouco longo, porque ele não mama na mamadeira. E aí, o que foi... Desculpa, gente, mas vou deixar ele brincar pra falar com vocês. Que bonito! Que lindo, meu amor! Vamos lá? Ó, monta aqui, ó. Vou pausar um pouquinho, gente. Voltei. Esse vídeo vai ficar longo, eu vou colocar no YouTube, vou colocar só uma parte no Instagram, então tenham paciência, porque é um processo, o desmame gentil é um processo um pouquinho longo. Não foi assim, eu tirei de uma hora para outra e fiz ele chorar, gritar. Dá certo fazer isso? Dá, mas você tem que ter muito psicológico para fazer um negócio desse. E aí, vamos ver onde eu parei, né? Aonde eu tomei a decisão firme de desmamar. Já estou fazendo isso desde 1 ano, faz 10 meses já que eu tô nesse processo. Não precisa ser tão longo, tá? Eu só faltou um pulso firme meu mesmo para tirar antes. Eu comecei a estar muito cansada, extremamente cansada. Comecei a esquecer nome de coisas básicas, ter esquecimento, por exemplo, que isso é uma mamadeira. Eu esquecia, eu falava assim, como que é mesmo o nome disso? Eu achei estranho, eu falei, não tô bem, deve ser um cansaço extremo, né? Fui no médico, achei um médico especialista, Dr. Rodrigo Borg, e procurei ele, paguei a consulta, ele não cobre o meu plano, né? Não sei nem por que eu falei isso. Até bom vocês saberem, porque às vezes as pessoas me perguntam, muitas pessoas me perguntaram sobre ele, né? Eu super mega indico, tá? Não tô ganhando nada pra isso não. Ele é um médico, é o médico. Pra você ter ideia, o Everton é super seletivo com as pessoas. Ele amou o médico também, pra você ter ideia. Então eu fui nele, falei dos meus sintomas, o cansaço, o esquecimento extremo, a agitação e N sintomas, né? E aí, depois de 2 consultas, exames clínicos, entrevista com meus pais, com o Everton, ele descobriu que eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno, eu não vou falar sobre ele nesse vídeo, eu vou falar um vídeo especificamente sobre ele, mas ele é um transtorno que eu nasci com ele. Eu nasci sem 2 neurotransmissores no meu cérebro. Então meu corpo não produz. E isso é essencial para algumas coisas e eu vou falar em outro vídeo, mas já deixo o spoiler para vocês que eu sou TDAH. Eu tenho TDAH desde quando eu nasci. Preciso fazer reposição desses 2 neurotransmissores. Essencial eu fazer. Porque o médico falou que se eu não tratar o TDAH, no futuro eu posso ter Alzheimer. Você vê a seriedade que é essa doença. E aí, eu falei que eu amamento. Aí o médico me deu 1 semana, né? Na verdade ele falou, você quer continuar até 2 anos? Beleza, mas você vai sofrer, você tá sofrendo, o Aslan já tá grande, não tem a necessidade de ele permanecer mamando, né? Ele já come de tudo, não tem necessidade, e não tem mesmo necessidade mais. E me deu 1 semana.
Porque ele sabe que essa doença é perfeito, meu médico. Oh, Deus! Ele sabe que essa doença, a pessoa acaba procrastinando, né? Então, tendo um prazo, foi muito bom para mim, eu mesma me dar um prazo. A minha ideia era viajar para fazer esse desmame, né? Deixar o Aslan com a minha sogra e com o Everton para forçar, entre aspas. Ele falou: não faz isso. Você precisa passar por isso. O Aslan precisa passar por isso com você. Porque você pode voltar e ele querer mamar novamente e o processo não resolveu de nada. Eu só gastei, só viajei, enfim. E foi uma dica essencial. Obrigada, doutor. Foi essencial porque eu precisava passar por isso. E ele falou uma coisa muito importante também, que eu preciso ser firme. Eu decidi tirar, ok, então seja firme. É não. Converse com ele e fala não. E assim foi. No outro dia, por que eu preciso? Porque o meu remédio eu não posso amamentar. Então, quanto antes eu começar o tratamento, já comecei, melhor pra minha vida. Eu já tenho 32 anos que eu sofro com isso. E os sintomas são punk, viu, gente? Vocês vão ver no vídeo que eu vou falar sobre isso especificamente. E aí, decidi. Falei, amanhã eu tiro. E foi assim. De um dia pro outro. No outro dia eu comprei já no mesmo dia o remédio para secar o leite, que eu já tava com a receita, por sinal. E decidi. A partir daquela manhã, eu não amamentei mais o Aslan. Falei mesmo com ele, não. E ele fazia escândalo. Sim, se jogava no chão, gritava, puxava minha blusa, me batia. Outra dica essencial que o médico falou, e isso guarde com todo carinho que eu vou falar, o que ele me falou também. Não grite com o Aslan, não bata, não perca a paciência. Por quê? Isso dói o psicológico dele. Ele tá mamando há 1 ano e 10 meses e eu tô arrancando isso dele. Então imagina, você tem uma coisa que você ama muito, que te faz dormir, te faz acalmar, de repente isso é arrancado de você de um dia pro outro, na cabecinha dele, né? Então foi assim que eu fiz. Eu falava, filho, não tem mais TT, acabou o TT. Ele gritava, esperneava, passou aquele dia enjoado, dormiu mal, acordou à noite, ficou acordado, não queria dormir, não queria minha sogra, não queria ninguém. E eu com toda a paciência, com todo o amor possível, não gritando com ele, não deixando ninguém brigar, porque a gente já tinha conversado sobre isso, né? Passou a primeira noite, né? Ele foi para a escolinha me ajudou muito nesse processo de desmame, porque ele fica meio período sem mim, então tirou esse vínculo, né? Tá vendo outro mundo, outras realidades, outras pessoas. A escolinha é muito importante para o desmame gentil, na minha opinião, foi importante e é importante. Meio período, não quis pôr o período inteiro. E aí, ele foi para a escolinha, ele voltou, pediu mamar, eu não dei. Minha sogra pegou ele, fez ele dormir sem mamar, aí ele já aceitou a mamadeira. Muito bom, no segundo dia. À noite, ele de novo pediu o TT dele, né? Eu disse, filho, o TT acabou. E na segunda noite que eu tomei o remédio, foi um erro muito grave, viu? Um adendo, se você for desmamar, dê o último peito e logo em seguida tome o remédio. Porque eu quase tive mastite, porque eu dei o último peito e não tomei o remédio, eu demorei 1 dia e meio. Então esse leite foi acumulando e me deu febre, fiquei mal pra caramba. Então, dê o último peito e já tome o remédio pra secar se você tiver muito leite, tá? A dica aí no adendo. Segundo dia, ele pediu a mamar à noite pra dormir. Eu dei mamadeira, ele aceitou. Gente, eu dei mamadeira com groselha, ele ama. Bem pouquinho mesmo, que ela é bem doce, né? Ele aceitou. Beleza, ótimo. Primeira noite, acordou de madrugada, chorou um pouquinho, mamou na mamadeira e dormiu. No terceiro dia, ele foi pra escolinha, voltou, simplesmente não pediu mais a mamadeira. O peito, desculpa.
parece que ele simplesmente esqueceu. Então, todas as vezes que ele quer mamar, ele aceita a mamadeira, aceita qualquer pessoa, até na escolinha, a fazer ele dormir. E à noite, eu falei, agora à noite, né, no terceiro dia, mamou na mamadeira, gente. E depois de 1 ano e 10 meses, ele dormiu a noite toda. Você imagina a alegria da mãe. Imagina a alegria de todo mundo, né? Porque todo mundo na casa da minha sogra está acompanhando esse processo. Ele dormia a noite inteirinha e vem dormindo desde o terceiro dia de desmame. Então, demorou o processo, né, completo, mais ou menos meses, né? Mais ou menos uns 10 meses. Mas o processo que eu simplesmente tirei o peito dele mesmo foi 3 dias, gente. 3. E eu vou falar pra você, ele tá muito mais tranquilo. Ele tá muito mais calmo também. Ele brinca, mas nada exagerado. Ele era muito irritado. Eu percebi que era por falta de sono mesmo. Ele tá dormindo bem, tá dormindo a noite toda. E eu posso dizer por mim, dormir a noite toda faz toda a diferença. Nossa, pra gente conseguir criar os nossos filhos, ficar bem e tudo. Então, no terceiro dia, quando já tava bem, porque meu peito inflamou, tive que ir pro hospital. Eu fiz o exame do coração, porque esse remédio dessa doença, ele ataca o coração, acelera, ele é um estimulante. E deu tudo ok, perfeito. Então eu desmamei ele numa segunda, na outra segunda eu iniciei meu tratamento dessa semana. Então assim, na terça-feira. Simplesmente assim, eu sinto uma alegria estonteante mesmo. Uma alegria muito grande, porque foi muito fácil, foi mais fácil do que eu imaginei. Eu acredito muito no Senhor, na fé que eu tenho. Então eu acredito que o Senhor, a rede de apoio que eu tenho, essa firmeza de falar não e conseguir ver ele chorando, tudo isso foi importante para um desmame gentil. O Aslan tá bem, tá sapeca, ele vai fugir, gente, eu vou parar aqui. Meu Deus do céu, voltei. Então vou falar umas dicas básicas para um desmame gentil. Primeiro, ter uma rede de apoio. Se você tiver, não é essencial, você consegue sozinha, tá? Mas uma rede... Olha, a mamãe ficou gatinha? Nossa, que delicadeza. Uma rede de apoio é muito importante. Mas se você não tiver, tudo bem, você vai conseguir. Só vai ser um pouquinho mais difícil. Então, se você conseguir alguém para te ajudar a desmamar, seria muito importante. Pode ser uma amiga, sua mãe, alguém que possa passar uns dias com você. Rede de apoio. Segundo, vê se é hora de desmamar mesmo, porque você vai precisar ter firmeza, né? Você vai precisar ser firme nesse propósito, porque o bebê, eles são inteligentes. Se você der um peito no desmame, acabou. Você não vai conseguir tirar. Então, seja firme, tá? Decidiu tirar? Tire. Converse com ele, dê a mamadeira, substitua, dê comida. O tempo todo ele pediu o peito, dá água, porque às vezes é só sede. Pediu o peito, dá suco, dá comida, dá fruta, dá alguma coisa que ele gosta. Seja firme no seu propósito, tá? Dá certo, fica tranquila, é difícil, dói o coração ver ele chorando, mas vale a pena, vai ser muito bom pra você e pra ele. Terceira dica importante, dê mamar, o último mamar e tome o remédio, se você tiver muito leite, porque pode ainda te dar mastite. Eu tive que tomar anti-inflamatório, gente. Eu não sabia desse processo, né? Eu achei que era só tirar e não tem problema, eu tomo quando der. Não, eu tive que bombear o leite, tive que tomar anti-inflamatório, quase deu mastite. Então, dá a última mamada pra ele, que você decidir, e tome o remédio logo em seguida, pra não acumular leite, perfeito? Terceira dica, se você puder, coloque meio período pelo menos na escolinha. A escolinha ajuda muito, porque lá na escolinha as meninas vão fazer ele dormir,
vai dar comidinha, ele vai ver outras crianças comendo, ainda mais em meio à pandemia que a gente não consegue que eles tenham relacionamento com outras crianças, é essencial. Os 3 médicos falaram que é essencial para o desenvolvimento da criança ter outras crianças perto. E a escolinha em meio à pandemia é algo que é uma solução para isso. Ele vai ficar doente, normal, o Aslan ficou doente, mas vai criar imunidade. O médico falou, o alergista dele falou que é só assim que a criança cria imunidade, tendo contato com outras crianças, outras doenças, enfim. Escolinha é muito importante para mim, foi pelo menos, para um desmame gentil. Acredito que seja isso. Se ele não pegar a mamadeira, não toma leite de jeito nenhum, não tem problema. A médica falou que você pode substituir por produtos que tenham leite. Danoninhos, Yakult, o Aslan ama Yakult. E eu tentei, gente, leite com tudo, com chocolate, com Neston. Ele já tá grande já, eu coloco pouquinho também. O próprio leite ninho, o leite puro, o que ele amou foi leite com groselha e leite com Nesquik. O resto ele não gosta de nada, mas leite com groselha e leite e Nesquik foi... outro, mingau de tapioca. Eu coo o mingau, o gostinho da tapioca ele gosta da mamadeira também. Ele ama mingau de tapioca, comer também. Então é outra dica. E é isso, o desmame foi dessa forma. Eu tive que ser firme, doía o coração, mas valeu a pena. Ali, ó, pegou a mamadeira dele, quer ver? É o Tetê? Você vê como ele é inteligente, né? Ele percebeu que eu tava filmando, largou. Falei que ele entende? E é isso, gente. Olha, eu estou à disposição de qualquer mãe que queira uma dica, acompanhamento para ajudar. É uma área que eu sou apaixonada. Eu tenho muitas dicas para mamãe de um desmame gentil. Espero ter ajudado vocês. Um super beijo e no próximo vídeo eu falo sobre a minha doença que eu descobri que foi a minha liberdade, gente. Foi como tirar com a mão muita coisa que eu vivi. É isso aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.